Olá, meus amigos. Eu estou chegando aqui mais uma vez nesse domingão, dia 23 de junho de 2024. Quero fazer mais esse vídeo sobre o tema Palavras têm poder. Eu quero explorar esse tema, explorar esse assunto. Quero ler pelo menos 2 textos da Bíblia, de onde a gente vai poder trabalhar essa questão. Vamos saber do que é capaz as palavras, quais os efeitos dela ou delas, né? Quando a gente abre a boca para falar alguma coisa para alguma pessoa, será mesmo que as palavras têm poder? Pelo menos é assim que acreditam os crentes, não é? Eles acreditam que as palavras têm poder. Poder de transformar, poder de mudar, né, o mundo. Poder. Qual é o poder? Qual será o poder que as palavras têm? O que é esse poder? Eu fico admirado em ver os crentes falando sobre esse tal poder da palavra. E eu particularmente não vejo esse poder. Tem um texto na Bíblia, é o primeiro texto que nós vamos ler, a carta de Tiago. Esse texto fala muito bem sobre o poder das palavras, né? Tiago capítulo 3, a partir do verso vamos ler aqui esse texto. Fala sobre a língua. O capítulo 3 todinho você pode ler, mas eu quero ler aqui a partir do verso 9. Ele diz: com ela quem? A língua. Bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Veja, Tiago 3,9 diz: com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela, a língua, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. De uma só boca procede bênção e maldição. Você pode falar coisas boas, mas pode falar coisas más, coisas ruins, coisas terríveis. Você pode proferir palavras duras, palavras cruéis, palavras terríveis, palavras do mal. Diz aqui: meus irmãos, não é conveniente estas coisas. Não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco
a fonte de água salgada pode dar água doce. Então veja os contrastes. Aqui o autor reprova a possibilidade de sair dois tipos de água de uma mesma fonte. A água, nesse caso, seria palavras, ele usou uma metáfora. Então ele reprova a possibilidade de que de uma pessoa produza dois tipos de efeitos, dois tipos de palavras, palavras boas, palavras ruins. Lembrando que o texto diz que com a palavra, com a língua, se pode amaldiçoar os homens, que é a imagem e a semelhança de Deus. Que tipo de maldição poderá alguém lançar sobre outra pessoa e de fato acontecer? E que tipo de bênção, que tipo de palavra boa pode surtir efeito na vida das pessoas? Eu já vi muitos pais abençoarem seus filhos ao sair de casa. Quando seus filhos vão saindo de casa, eles abençoam, pedem que Deus os proteja, os guarde. E o que acontece depois? Acontecem acidentes, tragédias, que até chega ao ponto daquele filho perder a vida. E cadê o poder da palavra? Cadê o poder da palavra que abençoa? O poder da língua? Se de fato a língua tivesse algum poder para mudar o curso da realidade, realmente o mundo não estaria tão perdido como está. Ou seja, as pessoas não estariam numa situação tão precária como estão. Você imagina que no Brasil nós temos uma população de 220 milhões de pessoas. Dessas 220 milhões, cerca de mais de 90% são de pessoas religiosas que creem em Deus de alguma maneira, que têm a sua fé. O número de ateus é muito insignificante em relação ao número de cristãos evangélicos, pessoas que têm fé em Deus e que lê a Bíblia ou que já ouviu alguma pregação. Essas pessoas o tempo todo estão falando palavras boas, palavras como Deus te abençoe, vai com Deus, Deus seja contigo, a mão de Deus seja contigo, né? Que o Senhor te guarde, enfim. Quantas vezes a gente vê nos cultos o povo, a igreja, orando com as mãos para cima, abençoando o Brasil, falando palavras boas para o Brasil. E o que a gente vê no Brasil? Um país extremamente violento, um país muito difícil de se viver, onde os pobres são cada vez mais escravizados, onde as pessoas não têm recurso suficiente para se manter. E aí a gente não vê o poder da palavra do crente mudando a ordem natural das coisas. Será por quê? Não diz que a palavra tem poder? E por que não muda? Eu não tenho medo das palavras de crente ou de qualquer pessoa que fale para mim, que me amaldiçoe, que me
desconjure, que fale uma palavra ruim para mim. Olha, vai acontecer isso, eu tomara que aconteça isso contigo, uma tragédia, eu tomara que tu fique cego, eu tomara que tu fique assim, que tomara que te aconteça um acidente, eu não tenho medo disso aí. Porque eu tenho a certeza de que essas palavras não têm poder algum. Não tem poder algum, não tem efeito sobre a realidade das pessoas. Então, acreditar nessa história da Bíblia, nesse texto da Bíblia, e fazer menção dele, querendo acreditar que as palavras de uma pessoa têm poder para abençoar, para amaldiçoar, é acreditar numa fantasia ilusória, numa mentira que não tem lógica e nem fundamento. Não tem lógica. Jamais a palavra de um crente tem poder para nada. Jamais a palavra de um crente tem poder que seja para o bem ou que seja para o mal. O crente que acha que a sua palavra tem poder, então por que ele não vai nos hospitais e profere palavras de curas para as pessoas? Então por que ele não vai nas favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, onde o tráfico é predominante, e não repreende o mal, não repreende a força do mal, para que a sociedade tenha mais descanso, tenha mais tranquilidade? O crente não tem poder? Pois é, e cadê esse poder? Como diz o texto da Bíblia aqui em Tiago, que com o poder da língua se pode amaldiçoar, abençoar e amaldiçoar uma pessoa que, segundo ele aqui, é a imagem e a semelhança de Deus. Então, vamos ver aqui no Velho Testamento agora, no livro de 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 23, tem um texto que fala sobre uma palavra de maldição que o profeta Eliseu lançou sobre alguns garotos que zombaram dele. Vamos ver o que aconteceu? Olha só, 2 Reis, capítulo 2 e verso 23, que nos diz: Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos, uns moços, saíram da cidade e zombavam dele, e dizia-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu os meninos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 garotos. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Veja, esse profeta criminoso, esclerosado, um profeta que muito soberbo, muito intolerante, só porque os meninos brincaram ali com ele, tiraram ali uma onda com a careca dele, ele amaldiçoou os meninos em nome de Deus, não é? Em nome de Deus. E o que aconteceu? Como disse Tiago, com a língua se pode amaldiçoar e abençoar. E o profeta amaldiçoou os meninos, desejando para eles, quem sabe, a morte deles. Veja que absurdo. Um profeta de Deus,
um ministro de Deus, que seria a maior referência do bem na terra entre os homens, fazer uma coisa dessas? O que seria de uma pessoa como esta, como esse profeta, fazendo tal coisa nos dias de hoje, aqui no Brasil? Digamos, um pastor, um crente, amaldiçoando crianças, adolescentes, e logo em seguida acontecesse uma chacina. Isso aqui foi uma chacina. A chacina do profeta em nome de Deus. Qual seria a reação da sociedade para um caso desse? Hein? Veja, grande parte da nossa sociedade brasileira é de religiosos, de gente que crê nos textos da Bíblia, nesses textos, que toma esses textos como sagrados, que leem esses textos e não tem uma reação de revolta, porque para eles os absurdos são sagrados. Tá tudo certo, não tem nada errado. Qual seria a reação do povo ao ver um pastor amaldiçoando 42 crianças ou adolescentes só por uma simples brincadeira? Você não acha isso absurdo, não? Qual é o motivo lógico pelo qual um homem de Deus amaldiçoou os meninos só porque eles brincaram com ele? Esse cara, eu vou te falar, meu amigo, não dá pra brincar com um homem desse, não. É extremamente estúpido, é violento, é sanguinário, e ele saiu numa boa. Saiu numa boa, foi no seu destino. O texto não fala que Deus corrigiu ele, Deus chamou a atenção. É interessante essa questão de um profeta amaldiçoar em nome de Deus. Interessante. Você lembra de Balaão? Pois é, o profeta Balaão, ele foi convocado, né, pelo rei Balaque, o rei dos Moabitas, para amaldiçoar Israel. Mas ele não amaldiçoou, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Deus não deixou ele amaldiçoar o povo de Israel. Essa história está no livro de Números, a partir do capítulo 19. Você vai ler 21, 22, 23, essa história de Balaão indo para amaldiçoar o povo de Israel, e Deus não deixou. E o que Deus viu nessas crianças? Que não fez o mesmo, não protegeu elas. Por que ele não chamou a atenção do profeta? Eu chamaria a atenção do profeta se caso eu fosse um Deus de amor, um Deus justo e bondoso. Eu jamais iria aprovar a maldição do profeta sobre as crianças. Eu jamais iria assinar embaixo a maldição do profeta sobre as crianças. Criança é criança. Que maldade tem nisso? Ao ponto de elas merecerem tamanha carnificina, tamanha chacina,
Quanto ódio dos profetas de Deus, hein? Quanto ódio. Então, meus amigos, só na Bíblia é que nós vemos essas histórias lendárias, histórias inventadas. Isso de fato nunca aconteceu, mas essa história está na Bíblia, ganhando espaço no livro sagrado, no livro que é usado como a inspiração para as pessoas, onde em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, está dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, se toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, qual é o ensino que um texto sanguinário desse que lemos em 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 23, pode ensinar para as pessoas? Qual é o ensinamento? Aqui diz: para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Qual é a educação que se pode obter a partir de uma história sanguinária e violenta, criminosa, estúpida e bárbara como essa, registrada em 2 Reis, capítulo 2, onde o profeta amaldiçoa as 42 crianças e 2 ursas? O que me mais chama a atenção nessa história é como esses meninos foram mortos, estraçalhados por esses 2 animais, que são animais extremamente violentos, sim, mas eles são pesados demais. Eles não têm essa agilidade. Não é que nem um leopardo, né? Não é que nem um leão que é veloz, que corre, né? O urso, ele é pesadão, é muito pesado. Então essa maldição do profeta talvez engessou esses 42 meninos, fez com que eles ficassem engessados, ou talvez que eles desmaiassem. Foi um efeito terrível para pará-los ali, ao ponto dos 2 animais, que foi Deus, o Espírito de Deus, quem moveu aqueles 2 animais de dentro de uma floresta para sair até o lugar onde estavam os 42 meninos, tudo pelo poder da palavra do profeta, tudo pelo poder da palavra desse profeta. O que eu concluo com isso? O profeta é um criminoso e Deus idem. Deus, o Deus do profeta Eliseu, ele cúmplice, mandante do crime, ele autorizou o crime, ele autorizou a chacina. Não tem outra coisa para se dizer a respeito. Então, essas coisas a gente vê na Bíblia. A Bíblia, que é um livro considerado inspirado, útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Agora eu não sei de onde que se pode tirar uma educação com um texto absurdo desse. Muita gente hoje, muitos crentes, quando vê um pedófilo, um abusador que mata, que abusa de crianças e mata as crianças e vai para o penitenciário, e lá ele encontra Jesus, aí diz, isso aí era necessário para ele encontrar o caminho de Deus, para ele ser salvo. Será que é para um indivíduo
encontrar salvação é preciso tamanho crime, um abuso contra um vulnerável, contra uma criança? Tem sentido isso? Eu não acho. Eu acho extremamente absurdo se pensar assim. Nenhum crime justifica para que a pessoa tenha um encontro com Deus. Então quer dizer que a vida para Deus, a vida da vítima não vale nada. O que vale é a vida do criminoso para Deus, não é? Porque ele vai ter um encontro com Deus. A vida dos 42 meninos da Bíblia não valeu de nada. Para Deus, não. O que valeu foi o orgulho do profeta. É que com o profeta você não pode brincar, não. É um tipo de pessoa transtornada, esclerosada, temperamental, bipolar. Precisa tomar Gardenal. Porque não é possível. Isso é um tipo de pessoa que é para estar preso, para estar num hospício, tomando remédio tarja preta. Porque como pode o cara amaldiçoar 42 crianças só porque chamou ele de careca? Só porque chamou ele de careca. Olha que preconceito. Preconceito não é das crianças, é do cara, do criminoso, que amaldiçoa as crianças ao ponto de ver aquelas 42 crianças mortas. E ele sair, sem mais nem menos, como se nada tivesse acontecido, seguir a sua jornada tranquila. Você já imaginou uma coisa dessa? Então, esses absurdos estão na Bíblia e tomam lugar de sagrado. E você que é um crente, a ler isso aqui, e você não se comove, você não sente a menor reação, você não sente revolta nenhuma, porque para você isso aqui é sagrado, é santo, é tudo certo. Então você é conivente com o crime, você é conivente com o criminoso, com o bárbaro, com um meliante de alta periculosidade. Você, quando acredita nisso, quando lê isso e não tem nenhuma reação, você é a favor de que se cometa crimes, que não importa o grau do crime com quem tenha cometido. Você concorda? Você está entendendo? Então, que você, assistindo esse vídeo, possa tomar uma atitude. Entende? Porque a Bíblia pode ser 99% sagrada, mas se tiver 1% de barbarismo, de barbaridade, de perversidade, 1% de perversidade, de bárbaro, de crimes hediondos, de coisas sem sentidos nela, para mim já perdeu toda a qualificação. Os 99% já foram para a lata do lixo, por causa de 1%. Porque você pode falar a verdade 99%, mas se você mentir um só por cento, você já perde a confiança. Você passa a ser... as pessoas desconfiar de você. Tá certo? Então, eu espero que esse vídeo, apesar de ser longo, mas espero que ele sirva para alguma reflexão, tá bom? Deixa o like, comente, compartilhe. Quero agradecer aos novos inscritos que chegaram aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um ótimo início de semana para todos nós, para todos vocês, tá bom? É isso.